Para a maioria das pessoas, Philip K. Dick é só um escritor de ficção científica muito adaptado em Hollywood e que era usuário de drogas psicodélicas e, bom, escreveu histórias sobre paranoia e questionando a realidade, era um brilhante escritor e, enfim, nem sempre brilhante. Essas são as ideias mais comuns, são as ideias que você encontra mais fácil por aí. Nós não pensamos Philip K. Dick dessa forma. Embora muito do que foi falado aí a gente reconheça, né? Que faz parte da sua biografia. Mas não é a sua biografia terrena que é tão importante para nós. Ela não tá, ela é secundária. Conforme o próprio Philip K. Dick disse ter aprendido por meio da comunicação com uma entidade que ele chamava de IA. Philip K. Dick é descartável. Então a biografia de Philip K. Dick para nós ela só tem importância enquanto ela confirma aquilo que nos interessa sobre Philip K. Dick. A ideia que nasceu nele, a ideia na qual ele se tornou, a ideia que nos foi transmitida. Como diria o próprio Philip K. Dick, em Vales, o engrama que remodela nossas mentes e reorienta as nossas vidas. Para nós, Philip K. Dick foi um profeta, muito mais do que um profeta, do que um vidente. Ele foi o começo de uma nova etapa na história da evolução humana. O primeiro passo numa jornada rumo ao infinito, para as estrelas, para um tempo inimaginável para a espécie humana. Eu já conversei com pessoas que disseram que não levam o Philip K. Dick muito a sério, porque o cara teve 5 casamentos, e porque ele foi internado, e porque tentou se suicidar. Isso não interessa, isso não importa, isso não é relevante. E quem não teve pecado, atire a primeira pedra, na é verdade. Muitos de nós tivemos vidas muito mais erráticas do que as de Philip K. Dick. Como esse é um vídeo muito curto, eu quero apenas dizer do que se trata essa ideia que eu estou falando aqui. Numa entrevista de 17 de maio de 1979, Philip K. Dick está descrevendo o encontro dele com uma entidade extraterrestre, talvez uma divindade, que, segundo ele, teria curado a própria insanidade dele. Ele diz que depois do encontro com essa entidade, ele percebeu que havia sido insano a vida toda e que finalmente agora ele estava curado. Claro que quem ouvir o que ele falava, quem ler a sua exegese, talvez pense o contrário, que ele foi louco, ou então que ele piorou na sua doença. Mas esses detalhes a gente deixa para um outro dia, numa outra ocasião. Nessa entrevista, conversando com Charles Platt, ele conta que, vou ler, que depois dessa experiência de sanidade, ele diz: a partir disso forjei um conceito relativamente simples e possivelmente único na teologia, que é: o irracional é o extrato primordial do universo. Vem primeiro no tempo e é primário na ontologia, em níveis de essência. Quer dizer que o irracional, a loucura, é primária na ontologia, ou seja, ela é a definição do ser. E aí talvez a pergunta primeira já apareça, né? Se nós somos todos loucos, se somos todos irracionais, e Philip K. Dick diz que ele alcançou a irracionalidade por meio da intervenção de uma entidade benigna, será que toda loucura que atribuímos a ele não é verdade a nossa? Será que ele não era o são no meio de um mundo de loucos? Pois bem, depois de dizer que o irracional é o extrato primordial do universo, ou seja, tudo começa caótico, louco, cego, insano, ele continua. E evolui para a racionalidade. A história do universo é um movimento da irracionalidade, caos, crueldade, cegueira, inutilidade, para uma estrutura racional que é harmoniosa, interligada de uma forma ordenada e bela. Veja que isso não é o que o universo é, como diria Platão, como diria Aristóteles, como diria São Tomás de Aquino.
Isso é o que o universo será. A divindade criadora primordial estava essencialmente perturbada. Do nosso ponto de vista, somos, como humanos, uma evolução acima da divindade primordial. Somos pigmeus, mas estamos nos ombros de gigantes e, portanto, vemos mais do que eles veem. Nós, seres humanos, somos criados e, no entanto, somos mais racionais do que o próprio Criador que nos gerou. Resumo dessa ideia, deste engrama que Philip K. Dick se tornou e que é transferido para mentes humanas, para engramar também o nosso sistema nervoso, nossa forma de pensar. O Deus criador do nosso universo é louco, insano, como diz Philip K. Dick em outros lugares, fudido, cego. Mas nós, que somos tirados dessa irracionalidade, tirados deste caos e curados, nos tornamos racionais e superiores a esse Deus criador. Somos loucos? Somos sãos? Responda para si mesmo.